Graça e paz, povo de Deus. Vamos para a nossa penúltima aula. O tema da aula de hoje é adoração e serviço, e vamos iniciar com uma oração. Senhor meu Deus, amado Pai, te convidamos, Pai, para fazer parte dessa aula. Nos ajude, Pai, a aprender mais sobre como servir ao Senhor e ao seu reino e como te adorar verdadeiramente. É que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, ali na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Compreender o verdadeiro significado da adoração, entender a diferença entre louvor e adoração, desenvolver uma visão bíblica sobre dízimos e ofertas, reconhecer a importância da mordomia cristã, descobrir seu chamado para servir no reino de Deus. Então, a parte A dessa aula, adoração e louvor. Louvor é a expressão verbal da nossa gratidão a Deus. Louvamos a Deus por aquilo que Ele fez, pelo aquilo que Ele é. Adoração vai além das palavras. Adoramos a Deus por quem Ele é. Adoração envolve coração, mente, escolhas e estilo de vida. Então você também adora a Deus através das suas ações. Cantar é uma forma de adoração, mas a adoração também acontece quando oramos, obedecemos a Deus, quando servimos pessoas, vivemos de maneira santa e colocamos Deus em primeiro lugar. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, versículo 23, diz assim: Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então a adoração é muito da sua vontade de agradar o Pai, do seu coração estar com a intenção correta. A verdadeira adoração continua quando o culto termina. Então a adoração não ocorre só nos cultos de quinta, domingo ou quarta, ou de terça. A adoração ocorre todos os dias, durante toda a semana, quando você escolhe servir a Deus, quando você escolhe colocar Deus em primeiro lugar. Perguntas para reflexão: como você definia adoração antes dessa aula? Em quais áreas da sua vida você pode adorar melhor a Deus? Sua adoração acontece apenas nos cultos ou também durante a semana? Parte B da aula: dízimos e ofertas. A Bíblia ensina que Deus é o dono de todas as coisas. Tudo que temos vem dele. Mordomia cristã é administrar corretamente aquilo que Deus colocou em suas mãos, tanto o seu tempo quanto seu talento, sua saúde, seus recursos e sua oportunidade. Na Igreja Revelação Divina, entendemos que o dízimo como um princípio bíblico saudável de fidelidade e gratidão ao Senhor. Não é uma forma de comprar bênçãos e não é obrigação para conquistar salvação. É expressão de amor, confiança e reconhecimento de que tudo vem de Deus. Então, quando você dá seu dízimo, quando você dá sua oferta, você está reconhecendo que aquilo que Deus te deu, Ele deu, e você está devolvendo uma parte para Ele. Você não está perdendo nada, você está devolvendo para Deus. As ofertas são contribuições voluntárias apresentadas ao Senhor e demonstram generosidade e participação na expansão do reino de Deus. Então, Deus te deu o emprego, Deus te deu a saúde, Deus te deu o sustento, o salário, e aí você devolve para Deus, para investir no reino de Deus, como uma forma de gratidão a Deus e como uma forma de mostrar que você confia que Ele proverá novamente. E o que a igreja, quando recebe esse dízimo e ofertas, faz? Às vezes as pessoas esquecem, mas a igreja tem que pagar contas de água, luz, internet, tem todos os equipamentos de som. Às vezes tem irmãos que precisam de necessidade e estão passando por necessidade e a igreja ajuda, porém não é divulgado para não expor o irmão. A igreja participa de trabalhos voluntários, a igreja também está focada na expansão do reino, então
construindo igrejas em outros lugares, entre diversos outros. Então, quando você doa para a igreja, quando você faz uma oferta, você dá seu dízimo à igreja, a igreja vai administrar esse recurso para a expansão do reino de alguma forma ou para a manutenção da igreja ali como um todo. Então, a aplicação prática: contribuir não é perder, é participar daquilo que Deus está realizando através da sua igreja. Então, toda vez que você for dar uma oferta, dar um dízimo, dê com um coração de gratidão a Deus, não dê com um coração de obrigação ou com um sentimento de que eu vou oferecer isso para Deus me dar um aumento, uma promoção. Não, dê com um coração de gratidão, reconhecendo que tudo que você tem vem de Deus, é permissão de Deus. Perguntas para reflexão: o que significa reconhecer Deus como dono de tudo? Como a generosidade reflete o caráter cristão? Você administra seus recursos de forma que honre a Deus? E aí, a parte C dessa aula: servindo no reino de Deus. Muitas pessoas acreditam que apenas pastores e líderes possuem um ministério, mas a Bíblia ensina que todo cristão foi chamado para servir. Então, às vezes a gente acha que só o pastor deve servir a igreja, só os líderes de ministérios têm funções na igreja, mas não, todos os irmãos foram chamados para servir ao reino de Deus. Ali no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, versículo 45, diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se até Jesus veio a esse mundo para servir, quem dirá a nós? Deus nos concede dons, talentos, habilidades e oportunidades para glorificá-lo. Podemos servir na recepção, no evangelismo, no louvor, no ensino, na intercessão, na ação social, no discipulado e apoio aos demais ministérios. Servir não é buscar reconhecimento, servir é demonstrar amor a Deus e ao próximo. Então, aplicação prática: pergunte a si mesmo como Deus pode usar minha vida para abençoar outras pessoas. E as perguntas para reflexão: quais dons ou habilidades Deus lhe concedeu? Em qual área você acredita que pode servir? O que impede de se envolver mais na obra de Deus? Então, um resumo da aula de hoje: adoração é mais do que música, louvamos a Deus pelo que Ele fez e o adoramos por quem Ele é. Tudo que possuímos pertence ao Senhor. O dízimo e as ofertas são expressões de gratidão e fidelidade. Todo cristão foi chamado para servir. Servimos porque fomos alcançados pelo amor de Deus. Versículo para memorizar: em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. O desafio da semana: leia a Epístola de Paulo aos Romanos, os capítulos 12 a 16. Faça uma lista dos dons e habilidades que Deus lhe deu. Realize pelo menos um ato de serviço intencional. Ore pedindo direção sobre como servir melhor ao reino de Deus. E para finalizar, vamos fazer nossa oração. Senhor, quero te adorar, não apenas com palavras, mas com toda a minha vida. Ajude-me a ser fiel na administração dos meus recursos, que me deste demonstrar-me como posso servir melhor ao teu reino. Minha vida seja uma expressão constante de gratidão e adoração. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, muito obrigado por mais essa aula. E te espero na próxima aula, que será a nossa última aula. Então, que Deus abençoe. Até mais.